Agora estamos no Loft Cosmopolita. Te ataquei com a plaquinha. Ele que foi me resgatar ali. Estava difícil de eu chegar aqui, me resgatou. Agora você vai conhecer um loft que é muito interessante. Foi feito pelo Arthur e pelo Sartori. Um grande beijo para o Sartori, que está em Lisboa neste momento. Ele está morando lá. Está morando lá, junto com o João. Está lá em Lisboa junto com o João. E a Fabiana está em Nova York, fomos nós 4. E está por lá. Dia 24 ele chega aí para aproveitar um pouquinho. Ele não viu ainda, pronto. Ele viu, ele estava aqui na inauguração. Mas ele teve que voltar para Lisboa para ver os projetos por lá. Mas dia 24 já está de volta. Muito legal, o Sartori está vivendo nessa ponte aérea São Paulo-Lisboa. Bom, vocês tinham aqui um espaço de quantos metros quadrados e depois reduziram isso e a gente vai explicar. Originalmente o espaço tem por volta de entre 73 e 75 metros quadrados. E aí a gente criou um outro espaço de 45. Dentro desse espaço de 70 e pouquinhos. Então, a primeira coisa que vocês vão reparar é que nós temos um limite afastado da parede. Quantos centímetros? Dá 1 metro aqui? Não, dá 1 metro? Tem 1,20 m nos fundos e na frente, e nas laterais 80 centímetros. Isso é quase um teatro de Brecht, entendeu? Uma coisa... Eles não fizeram as paredes externas do que seria esse loft, que no final ficou com 45. 45. Na verdade, a ideia que a gente teve foi como quase que expor um outro ambiente. A gente não aproveitou o espaço que nos foi dado, a gente criou um espaço dentro desse outro espaço. Para que você consiga imaginar esse espaço em qualquer outro lugar, não necessariamente somente naquele espaço que foi delimitado. Então, esse é o principal conceito, a principal ideia é essa, entendeu? A sensação é muito interessante quando você entra e vê essa diferença, esse limite entre a área do loft e as paredes. Você sente um pouco como se estivesse numa exposição de arte, não é? Me senti assim. Mas não deixa de ser. Eu acho que o Casa Cor é um pouco de uma exposição. Então faz parte também desse conceito a ideia do expor um ambiente. Tinha um personagem que vocês imaginavam para cá? Na verdade não, Márcia. A nossa ideia foi fazer um ambiente que pudesse funcionar em qualquer lugar do mundo e que qualquer pessoa pudesse se sentir à vontade nele, entendeu? A ideia também de olhar por fora foi um pouco que isso. Você não tem um personagem muito certo. Deixa para a imaginação das pessoas, deixa para a pessoa se colocar ali dentro. Será que eu funcionaria dentro disso? Como é que seria essa dinâmica de um espaço como esse que é múltiplo? A gente acredita que ele é um espaço múltiplo para qualquer pessoa, para qualquer tipo de profissão. A gente não se prendeu a nada disso, entendeu? Se alguém disser que não se sentiria, não se colocaria, que não se sente aqui, bem aqui, não é possível. Porque o interessante é isso. Você reduziu a área a 45 metros quadrados, ela está limitada aqui pelo Tensorflex. É um Tensorflex no teto? Tensorflex e o piso, mas a impressão que a gente tem é que é muito maior. A gente tem uma impressão de que é muito maior. Entra muita luz natural, isso foi bacana? Direto, o tempo todo. A vista aqui, você já deve ter falado em outros espaços, mas é super privilegiada. E a gente tirou proveito disso. Inclusive porque vocês não têm janelas com cortina. Não. A ideia é que a vista fosse também um quadro, fosse também fizesse parte do ambiente, entendeu? E não dá para botar cortina num lugar desse. Não. Pelo menos para a gente não dá. Não, principalmente nesse conceito aqui. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Os lofts normalmente são todos abertos, aquela história dos 100 paredes internas. E aqui a gente tem 2 áreas delimitadas e as 2 com muito conforto. Então, uma delas é essa área aqui de convívio social. O tema da Casa Cor esse ano é foco no essencial. E aí eu acho que quem traduziu da melhor maneira, até agora, do que eu vi, foram vocês. Porque aqui a gente tem o que, de fato, é essencial. E sem estar apertado. Olha o tamanho da mesa. Não, acho que a gente realmente pegou esse mote e tentou traduzir isso da melhor maneira possível. A gente tem pouquíssimas alvenarias construídas dentro desse espaço. Toda a área de serviço, vamos dizer assim, banheiros, cozinha e o armário do quarto está dentro desse bloco central. Esse bloco central é o que divide a sala do quarto.
mas ao mesmo tempo ele não atravanca a circulação. É muito fluido. Acho que a gente conseguiu fazer um espaço muito fluido, muito confortável. Os móveis que a gente escolheu também com muito cuidado para que não tivesse esse problema. Então, um exemplo, o sofá do Isaac, que ele é menos profundo do que o usual, então ele tem 80 e pouquinhos de profundidade. Está muito prático. Acho que é uma boa palavra para a gente traduzir essa praticidade. Não, tem uma coisa interessante aqui. O sofá, de frente para essas duas cadeiras, você está aqui conversando, cria um ambiente de conversa, depois você vira, e tem o banco, você vira, tá na mesa. Né? Exatamente. E esse mesão... Vocês desenharam? Incrível, não. Essa mesa... Ela foi desenhada originalmente para arquivo contemporâneo, depois a gente trouxe ela para cá. Ela é da arquivo, ela é uma mesa inteira, os pés são só nas laterais. E aí a gente tem a mesa de jantar, o apoio de estar, o apoio da cozinha e o escritório funcionando todo numa mesa só. Então a gente vira a cadeira, ela vira uma mesa de jantar, bota o banco para um outro lado, puxa a poltrona também, ela vira para mais pessoas se precisar. Aquela cadeira, poltrona. Aquela cadeira do Álvaro Siza, português. E a gente... É quase uma homenagem para o escritório de Lisboa, que está para lá. E como é que tem sido essa dinâmica de vocês com o João e o Sartori lá? Uhum. Na verdade, sim, é muito tranquilo. Acho que hoje a tecnologia ajuda isso muito bem. Assim. A gente desenvolve os projetos todos aqui no escritório, no Brasil, e eles ficam lá fazendo as reuniões com o cliente, pegando as informações todas, escolhendo todos os materiais, revestimentos, tudo que tem que fazer por lá, acompanhando a obra lá, traz isso para a gente faz reunião por Skype, quando o Alessandro está aqui, precisa fazer reunião com o cliente lá, faz reunião por Skype, realmente a gente não está tendo dificuldade nenhuma em relação a isso. Funciona super bem. A tecnologia para a arquitetura eu acho que é muito, muito bem-vinda. Vocês estão com clientes lá e clientes aqui? Exatamente. A gente tem hoje de 3 a 4 projetos andando lá em Lisboa e aqui no Rio também. Já tem prospectando coisas em São Paulo e por aí. Não dá para ficar parado. Não, puxa, que bacana. Muito gostoso saber disso. Bom, quem sabe dia 24 o Alessandro está aí, se conseguir voltar. Do outro lado de lá, a gente tem também 2 cadeiras, material plástico e madeira. Isso. Essa pegada escandinava, né? Exatamente. Assim, foi um pouco pensado pela questão internacional da ideia do espaço, universal, vamos botar assim, que isso como tem que funcionar em qualquer lugar, a gente não quis ser uma coisa essencialmente brasileira. Então a gente buscou, na Novo Ambiente, poltronas de designers internacionais. A gente tem a poltrona da Vitra lá do outro lado. Foram fazendo uma composição e ainda usaram peças de antiquário. Tem as peças do Arnaldo. Arnaldo da Nemberg. Sensacional. E acabou ficando... eu acho que essa pegada escandinava foi uma consequência. Não foi uma coisa muito pensada sobre isso, mas acabou sendo uma consequência. Muito bom. O bloco lá tem um revestimento que parece um granilite, que é não um cimento desempenado. Isso aí é um revestimento da Diori, lá da Eco, e ele é feito com pó de mármore. Tá? Ele é como se fosse uma pasta, uma massa super fácil de aplicar e tem feito um sucesso, assim, todo mundo pergunta. A gente vem em várias cores, mas a gente escolheu essa cor específica para ter essa neutralidade. A gente conversou já sobre isso, sobre a questão das texturas, dessa tonalidade de textura ser tudo neutro, para não criar essa coisa, é masculino, é feminino, é antigo, é velho, novo. Ou seja, na verdade, é neutro e serve para qualquer um, entendeu? Vocês, quando receberam o espaço, já tinham essas divisórias aqui? Já eram dessa cor? Só pra eu... Não, a gente recebeu com o gesso acartonado cru. A gente só pintou a faixa branca até aquela altura para delimitar também esse espaço, funcionar como se fosse uma caixa. A gente sempre imagina uma pessoa chegando aqui como se ela entrasse em uma caixa em que o espaço estivesse inserido, entendeu? Porque o tom também é muito parecido, mas tem toda essa... foi tudo pensado. Mas se fosse uma outra parede, provavelmente a gente pintaria. Mas a gente... Muito bom.
Bom, Aproveitou isso. aproveitaram. O Alessandro a gente conheceu, quem conseguem ver as entrevistas que a gente fez com o Alessandro no nosso canal Casacor Underline oficial no YouTube. A gente ainda não tinha, né, conversado? Não, a gente não tinha conversado. Mas tinha já algumas matérias com o Alessandro no nosso canal Casacor Underline oficial no YouTube, inclusive quando ele fez uma instalação durante o Art Rio. Então, a referência que a gente tem do Alessandro é também a referência do curador de arte. E a gente tem poucas paredes para colocar obras de arte penduradas, porém, a gente tem uma boa seleção aqui de peças. Uma delas é essa, a outra está do outro lado. Vocês aproveitaram a parede do bloco. As peças, a gente... E no início do projeto, a gente pensou em colocar mais algumas coisas. As duas obras de arte que tem aqui são da Dani Cockerman, que para a gente são maravilhosas, porque tem esse contraste, assim, do sofisticado, com uma coisa que não é tão usualmente usada para isso. Então a gente... São linhas, é um tecido... Na verdade, isso é cobertor de mendigo, que fala como... Aqueles cobertores bem simples que são distribuídos para moradores de rua. Para moradores de rua. Vulgarmente chamado de cobertor de mendigo. E ela transformou isso numa obra de arte. Lindas cores, né, que tem. É maravilhoso. Ela tem um trabalho maravilhoso. Tem alguns que tem aquela listra própria do cobertor. É maravilhoso. Muito bacana. Então, aqui, como é o nome dela? Daniele Cockerman. Daniele Cockerman. Não conheço a Daniele, mas adorei. A outra também é sensacional. Vocês viram o bloco tem esse encaixe onde fica a cozinha, inclusive lá com a parte dos armários sob da ornária. A Esther está por aí. A Esther está por aí. Um grande beijo. Um grande beijo para a Esther. E a gente vai mostrar que aqui nesse bloco, de um lado a gente tem vaso sanitário, do outro lado a gente tem a parte do box de banho. Adorei aquilo também. As pílulas. Isso é do acervo do Alessandro. Não sei exatamente onde ele comprou, se foi na Europa, mas aí é do acervo pessoal dele, das obras de arte divertidíssimo, dele. Divertidíssimo. Bom, você tem um box que é uma área de ambiente privado aqui, com o vaso sanitário também super ok, coube a pia, não é? Que é essa pia de... Nossa, eu estou com todas as plaquinhas na minha mão, pode pegar essas daqui. De piso, que é maravilhosa, encaixou direitinho ali. E também não tem segredo, é o mesmo tipo de revestimento na parede e só isso, né? É aquilo que a gente conversou, é o essencial, é o que precisa. O que a gente fez um pouco foi ir peneirando as escolhas que a gente tinha. Quando a gente achava que era muito, a gente peneirava o que realmente precisa aqui. O que não é exagerado? Então a gente tirava e a gente percebeu que o que você precisa para usar no banheiro é um vaso, uma pia e do outro lado um chuveiro. Não tem muito mistério em cima disso. Então, basicamente, o básico. Entendeu? Você me lembra, eu tenho um amigo que é cubano, foi morar em Natal, ele tem filhos, mas os filhos voltaram para Cuba. E ele falou, eu percebi que eu podia viver com o que cabe numa mochila. E dá para viver com o que cabe numa... É incrível isso, né? Eu tenho medo. Não, tem amigos que falaram, eu vivo com 3 camisas, 2 calças, e não preciso mais do que isso. Porque a gente tem uma cultura de acumulação, mas isso você vive assim. E como a ideia é um loft, que não é uma coisa de morar constantemente, vamos dizer que seja de passagem, então realmente a gente não precisa de muito, se a gente for parar para pensar, entendeu? Mas ele tem 2 televisões que eu vi. Mas ele tem 2 ambientes, não tem jeito. Nossa, ele tem 2 televisões, é uma televisão a cada 20 metros quadrados. Muito bom, porque estão ocupando a parede. Vocês viram que tem uma do lado de lá, e aqui tem a TV aqui, e essa obra que eu também considero fabulosa. Eu acho sensacional. Eu acho que a Júlia nem sabe o que é isso, porque não é da época dela. Não sei. Ela falou que sabe. Sabe. Se você pegar uma caneta e rodar a fita assim, ela volta ao estado normal. Não sei não, dá maior trabalho. Você lembra disso? Nossa, você pegava aquela bique, rodava, nunca voltava, né? O Adriano também ali, está ajudando no Cabo Man, também falou, não volta nunca mais. O trabalho da Dani é muito legal. É lindo isso. Muito legal. Muito bacana, muito criativa essa obra. Aqui tem mais o armário da Ornari também, que vocês encaixaram direitinho Isso daqui funcionaria efetivamente num apartamento, que você teria ali toda a parte de tubulação, tudo, né? Tudo.
Não tem mistério, não tem muito porque a gente não tem muito de onde elaborar, sabe? É isso. Mas sabe que é duro? Porque eu sou jornalista, jamais seria arquiteto. Não leva... Então eu olho e falo, nossa, tão simples, mas para chegar nisso... Eu falei, a gente vai peneirando. A gente vai, vamos fazer assim. Mas não precisa. Isso aqui também não precisa, isso aqui também não precisa. Às vezes é mais difícil chegar no simples do que chegar no complicado. Entendeu? A gente complica muito mais do que a gente simplifica. É verdade. Em geral é assim. Ó, vamos continuar. Os meninos estão falando aqui, mas tem que mostrar o box lá, depois mostra o box. Ok. Vamos ficar do lado atrás, né? Nós vamos ficar fora, do lado de fora aqui. Cara, é muito gostoso de olhar assim, né? Você se sente como naqueles desenhos 3D que os arquitetos fazem pra gente, volumetria. Uma perspectiva, é verdade, é verdade. Você fala, então, nossa, olha, ó, o telefone da mãe de alguém tá aqui. Desenhado. Não mostra não, Denis, senão alguém pode ligar. Então, quando vocês fazem as perspectivas e as volumetrias para mostrar, vocês não fazem as paredes externas, né? Então, estou me sentindo um pouco olhando esse ambiente, quase flutuando. Eu acho que, pelo menos a experiência que a gente tem, é que ninguém nunca olhou um apartamento de fora. Consegue entender? Ninguém nunca olhou um apartamento de fora, como se não tivesse parede, como se fosse um aquário. E eu acho que é uma experiência diferente, entendeu? Ficou muito, muito bacana. Aí você tem uma cama também, o uso da madeira mais uma vez, acho que a gente já conversou. Tem mais Arnaldo Dannenberg aqui dos dois lados. Sensacional. Arnaldo Dannenberg. Aquela luminária que é incrível também, que foi o Alessandro que montou. Isso é lá do gabinete do Ilio Sartori. E que também tem peças sensacionais. Legal. Todas as luminárias são de lá, tem essa pegada meio industrial, meio clássica, que foi um achado incrível que a gente conseguiu lá. Muito bacana, ficou muito legal. E ali está a cadeira da Vitra que você se referia. Exatamente. Bom, todas as peças que vocês escolheram são muito bonitas. Obrigado. Acho que traz essa pegada mais internacional para o que a gente queria. Então você tem esse contraste, por exemplo, você tem a cama da Juliana Lussar, que tem essa textura da palhinha, e do lado você tem uma poltrona da Vitra, que tem um tecido super tecnológico, que é uma outra pegada, entendeu? Muito gostoso, 45 metros quadrados, com um monte de coisa legal, e ainda fizeram... Ai, olha só, quanto tempo que eu não vi isso aqui. Muito bacana. Ali do lado tem o box, a área de banho, né, que o Denis vai mostrar agora. Então, de um lado ficou o parte do vaso, como eu falei, e aqui o box para o banho. Mas a gente está brincando que, se de fato isso aqui fosse um prédio de apartamentos, se as pessoas pudessem tomar banho olhando essa vista, né? Seria sensacional. Toda a água do mundo ia embora. É verdade. Não é? Ficaria ali. Temos madeira também lá, né? Ali da parte de dentro é uma pedra? Isso, aquilo é da Palimanã, uma cerâmica da Palimanã. É uma pedra e é super bonita. A gente usa muito em piscina, a gente vê isso muito comumente em piscina. Mas a gente colocou ela no box e achou maravilhoso. Assim. Então a gente entra com um pedacinho da madeira para criar esse pequeno estar antes do banho, onde bota a toalha e tal. E depois você tem o box. Tem até uma pergunta sobre a madeira aqui. O Aldair está perguntando se o piso foi montado com 2 tipos de material e quais são. Na verdade, o piso de fora do ambiente é o concreto. A laje daqui, do prédio. Pintou de branco. E a madeira é da Oscar Ono, que é uma fabricante de Paris. São pisos de carvalho. É maravilhoso. Assim. Se puderem ter a chance de entrar na internet e procurar, chama Oscar Ono. É sensacional. São pisos de encaixe, mas super resistente. Totalmente diferente do que a gente está acostumado com carpete de madeira. Mas funciona como um piso pronto? Funciona como Você não precisa fazer nenhum tipo de tratamento depois instalado? Nada. Instalado, acabou. O pessoal veio aqui, entregou num dia, no dia seguinte instalou e acabou. Qual a espessura, mais ou menos? No final, perto de 2 centímetros. É bem simples. Não vai cola nada, encaixe só. Quando você bota normalmente, é bom provavelmente vai uma cola por baixo. Até para ajudar mas entre os pisos é todo de encaixe. Legal, o Denis foi pelo lado de lá, a gente vai voltando por aqui. Então, Aldair, veja, do lado de cá é a laje, porque aqui não é ambiente, aqui
é a parte do observador desse espaço, a parte do observador do Loft Cosmopolita. O ambiente é daqui, ó, estou dentro, estou fora, estou dentro, fora. Então, essa é a diferença. Por isso que você teve essa impressão que são 2 tipos de piso, mas, na verdade, isso aqui é a laje do edifício. Do Loft Contemporâneo, assinado pelo Arthur e pelo Alessandro, o Alessandro que está lá em Lisboa, o Arthur que está aqui no Rio de Janeiro. Ele está lá passando frio e nós estamos aqui no calor. Mas ele não está mal lá, não. Está bem, está bem. Não, deve estar contente. Muito bom. Espero te encontrar, Alessandro. Se não der certo, depois a gente se vê. Seja aqui, seja lá, a gente vai voltar a se encontrar. Temos mais perguntas? Já posso perguntar o... Tem uma pergunta? Olha. Exatamente. Olha, o Daíris perguntou se é o Ijaú. É o Ijaú. É, exatamente. Está certíssimo. Acertou. Era o desafio do dia? Muito bom. É a Ijaú, então. Ela vem em placa ou ela é colocada Não, ela vem em peças de 10x10. É super simples de colocar. Coloca-se uma cerâmica normal. Aí tem... O tom dela é lindo. Essa é a lisa e tem uma bruta que ela é mais... Tem uma textura mais bruta mesmo, com relevos. Né? A gente achou mais interessante essa aí. Também tem lá na Eco, que foi uma super parceira aí. Parceiro de vocês. Contando com os parceiros em Casa Cor. Muito bem, então agora eu vou perguntar, vocês estão usando um Instagram só? Um Instagram só. É Sartori, _ARQ, _ETC, de etc. Exatamente. Sartori, _ARQ, _ETC. Está alugando ali, só porque tem uma placa bem grande de aluga. Assim. Não. Meio grande. É bem grande, né? E lá tem algo que foi já um galpão demolido, né? Era um galpão, será ali? Interessante de ficar olhando aqui por cima, né? Não, já dá pra, eu já perdi um tempo olhando aqui, que cada hora você descobre uma coisa diferente, cara. É muito legal. Muito legal, né? Isso aqui é uma vista com uma história. Eu vi que você conversou com o Bernardo semana passada, com o Bernardo e a Tânia. Sim. E eles contaram um pouco da história dessa vista aí. Então... eles falaram um pouco do que a gente tem do lado de cá, falaram da primeira favela, a gente também hoje comentou novamente no programa, eu acho que essa é uma vista, o cemitério também, o primeiro cemitério oficial, acho que do Brasil. Eu acho que vale a visita do final da tarde para a noite. Que começa a cair a luz, né? É lindo, é uma coisa assim, absurda. Mais um motivo para vir para Casa Cor e para ficar até o finalzinho do dia, no comecinho da noite. Bom, então, Sartori, _ARC, _etc. É o Instagram dele. Se você ainda não segue, por favor, vai seguir. Se quer também ver as outras entrevistas que a gente fez com o Alessandro, elas estão no nosso canal Casa Cor _oficial no YouTube. Essa transmissão está acontecendo ao vivo. Se ainda tiver pergunta, estou indo para outro espaço. Mas a gente chama ele, dei uma pergunta, e a gente volta correndo para cá. Então, se você tiver pergunta, pode mandar. Se não, pode também comentar no vídeo, a gente responde. E temos o número de WhatsApp na tela, que é o número do meu celular. Então, se você escreve, eu respondo no WhatsApp e posso adicionar vocês aos grupos que discutem decoração, arquitetura, design e paisagismo 24 horas por dia. A gente vai continuar para lá, do outro lado. Te agradeço demais de novo. Bom passeio. Muito obrigada.